nome, Senhor. Usa-nos com teu poder. Para tudo sempre, Senhor. Seja exaltado o teu nome. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Deus o mundo inteiro fez e no ventre me formou. És Senhor, És Senhor, és Senhor. Das estrelas lá do céu, reinas em meu coração. És Senhor, És Senhor, és Senhor. A solidão nunca mais. Estou elevado em seus braços de amor. Até o dia amanhecer, tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me. Aleluia. Deus de toda a criação, que acalma o coração. Usa-me, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel. Usa-me, usa-me. Dos reis tu és sem igual. Tua paixão lavou todo o mal. E sobre o trono tu estás. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos. Usa-me. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Graças te damos hoje e eternamente. Tu és a vida em mim, tu és destino meu. Usa-me, usa-me. Poder tu tens, Jesus, me achego a tua luz. Usa-me, 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 minha vida em tuas mãos, Pai. Usa-me. Pai, nos usa com teu poder, nos usa, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, hoje e eternamente. Hoje e eternamente seja, Senhor, adorado, exaltado o teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Usa-nos, Senhor. Santo és tu, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém.
Leitura do Salmo 116, de 1 a 9. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Pai de amor, Pai de misericórdia, em Ti, Pai, confiamos. Em Ti, Pai, colocamos todas as nossas petições. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. Pai, nesse momento, quero levantar um clamor, Senhor, e Te pedir pela vida dos enfermos, Senhor. Os enfermos, Pai, que estão sofrendo, não somente com a Covid-19, mas com as outras doenças já existentes no mundo, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Socorre, Pai, manda o Teu auxílio àqueles que estão internados, àqueles que estão entubados, àqueles que estão no isolamento, Senhor, aqueles que estão sendo cuidados em casa, Pai, também em isolamento, Pai amado. Cuida de cada um deles, Senhor. Aqueles também que estão internados e hospitalizados por outras doenças existentes, Senhor. Cirurgias que foram feitas, cirurgias que ainda terão que ser feitas, Pai. Que só possa abençoar cada procedimento, Pai. Que só possa abençoar cada equipe médica, Pai amado, para cuidar desses pacientes. Que só possa orientar os médicos com os diagnósticos. Que o Senhor opere também através dos exames, Senhor. Que todos eles, Pai, possam receber o auxílio necessário. Aqueles que precisam de um leito, que tenham esse leito. Aqueles que precisam de um respirador, que possam receber esse respirador, Pai. Que possam receber as medicações corretas. Que essas medicações possam fazer efeito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Opera milagre na vida de cada enfermo, Senhor Jesus. Restaura a saúde de cada um, Pai amado. Sabemos que nem todos são para a cura, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas, Pai. Por isso eu venho Te pedir que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida de cada enfermo, Senhor. Prepara os hospitais, Senhor, para receber esse povo doente, Pai amado. Que todos tenham condições, Pai, de terem um leito reservado. Pai, quero Te pedir agora uma unção especial, Senhor, pela vida do meu filho Rafael. Que Tu possas, Pai, entrar com providência na vida dele, Pai. Apesar dele não estar doente, trabalhar na plataforma, ele não conseguiu embarcar esta semana, porque a plataforma está contaminada. E a sua empresa exigiu, chegou até a ameaçar, Pai, dele perder o salário se ele não embarcar, Pai. Mas eu Te entrego nas Tuas mãos essa causa, Senhor. Vários colegas desembarcaram infectados, estão hospitalizados, foram obrigados a trabalhar com a Covid e não foram desembarcados. Por isso, Pai, eu entrego nas Tuas mãos essa causa. Que Só possa livrar não somente todos os doentes, Pai, mas aqueles trabalhadores que estão com saúde perfeita, que eles não sejam obrigados, Pai, a trabalhar para se contaminar. Entrego nas Tuas mãos as nossas petições, Senhor, nos protege
e perdoa os nossos pecados, Senhor. E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada um. Em nome de Jesus é a oração que eu te faço. Amém. Avançai, juvenis, enfrentando estrada pó, sempre bravos, garbosos, gentis. E assim, juvenis, sede pois cristãos reais, corajosos, vibrantes, leais. Juvenis, isso é pra viver, cantar, levantar e ao deitar. E aqui nascer, venham todos ver como marcham os bons juvenis. Juvenis, isso é pra viver, cantar, levantar e ao deitar. E aqui nascer, venham todos ver como marcham os bons juvenis. Muitas lutas tereis, vencedores só sereis, se lutardes com Cristo Jesus. Pois assim prometeu, Ele que tudo venceu, nos dará a vitória na cruz. Juvenis, isso é pra viver, cantar, levantar e ao deitar. E aqui prazer, venham todos ver como marcham os bons juvenis. Juvenis, isso é pra viver, cantar, levantar e ao deitar. E aqui prazer, venham todos ver como marcham os bons juvenis. Estarei lendo o Salmo 116, versículos de 10 a 19. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Oremos. Glorioso e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és soberano em nossas vidas. Tu tens nos abençoado, Senhor. Tu tens mostrado, Senhor, o quão grande Tu és maravilhoso. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, Senhor, o Teu pastor, este povo todo que clama por Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, por pecadores somos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, primeiro versículo. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Agora vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o verdadeiro, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías significa a salvação de Jeová. Ele é chamado o profeta messiânico pelas muitas profecias sobre o Messias e seu reino glorioso. Ele nasceu e viveu os primeiros anos de sua vida, de sua mocidade, num período próspero de Israel. Essa situação de Israel fica muito claro no registro de Isaías 2, versículo 7. Abra sua Bíblia. Isaías 2, versículo 7. Acompanhe a leitura, por favor. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Mas, infelizmente, com a abundância de bens veio o luxo, a libertinagem e o abandono a Deus. Eu convido você que preste atenção. Vou fazer um rápido panorama da época. No capítulo 3, lá no verso 16, capítulo 3, verso 16 de Isaías, diz assim, e nós vamos perceber claramente como se encontrava a sociedade de Israel nesta época. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas, vaidosas, as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, ou seja, andam com o nariz para cima, de olhares impudentes, ou seja, dão olhares atrevidos, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Na versão linguagem de hoje, esse versículo diz assim: por isso eu, o Senhor, vou castigá-las, raparei a sua cabeça e as deixarei carecas. Vamos continuar a leitura, verso 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas e os atávios de cabeça e os véus grandes. No capítulo 3, a partir do versículo 14, diz que os ricos abusavam dos pobres. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os príncipes e contra seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre e está em vossa casa. O que há? Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. Podemos então afirmar que o povo estava insensível à voz de Deus. Neste período, o rei Uzias, o 10º rei de Judá, e aí nós temos um relato bíblico, aliás, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 26, e no 2º livro dos Reis,
você vai observar a narrativa da história desse rei, que foi contemporâneo de Isaías. E aí podemos afirmar que quando estava com Deus, ele triunfou. O rei Uzias triunfou. Porém, quando virou as costas para Deus, ele fracassou. Ele teve 2 momentos na sua vida. Nós vamos falar sobre o segundo momento de sua vida, onde ele cometeu muitos erros. O segundo livro das Crônicas, abra sua Bíblia, por favor, vamos acompanhar a leitura. O segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, verso 16. Diz só a primeira parte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele tornou-se orgulhoso. Um dos muitos erros que esse rei cometeu foi o orgulho. E você sabe que o orgulho foi o primeiro pecado cometido pelos seres humanos. Na verdade, o orgulho é o pior de todos os pecados capitais. O orgulho é o que levou os anjos maus a se rebelarem contra Deus. Levou Adão e Eva à desobediência e ao pecado original. Só para o seu conhecimento, existem 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a preguiça e o orgulho. O orgulhoso muitas vezes não reconhece seus erros. Sabe o que Deus, com orgulho, na verdade, Deus ele humilha o orgulhoso. Provérbios 16, verso 18. Provérbios 16, verso 18. Abra sua Bíblia. Eu vou fazer essa leitura e acompanhe. Vale a pena. Provérbios 16, verso 18. Diz o texto: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Se o orgulho foi um dos erros cometidos por esse rei chamado Uzias, houve um segundo erro que ele cometeu. Verso 16, a segunda parte do verso 16 de 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26, a segunda parte do verso 16. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Ele cometeu muitos pecados. O pecado é uma ruptura da nossa relação com Deus. O dicionário da língua portuguesa apresenta a seguinte definição sobre o pecado. Pecado é violação de um preceito religioso. Ele define também dessa forma: a desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Mas você sabia que há uma grande diferença entre ter pecado e cometer pecado? Todos os seres humanos herdaram o pecado na carne. Por isso é que podemos dizer que todos têm pecado. Mas aqueles que cometem pecado são aqueles que querem pecar. Eles não querem desistir de pecar. Quem peca é do diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. A primeira carta de João, lá no capítulo 3, verso 8, tem o seguinte registro: quem peca é do diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. Deus não pode ter comunhão com essa pessoa que não abandona o pecado. Você sabe quais são as consequências do pecado? Primeira consequência: separação de Deus. Esta é a pior consequência. Você não ouve mais Deus, não sente mais Deus, não percebe Deus na sua vida, não consegue entender o que Deus quer de você. Esta é a pior consequência, a separação de Deus. Mas existe uma segunda consequência: escravidão ao diabo. Tudo o que está longe de Deus pertence ao diabo.
E aí a Bíblia deixa claro que aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quer vencer o pecado? Se arrependa. Segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 7, versículo 14, há um versículo que a maioria dos cristãos sabem de cor e salteado. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Então já percebemos que num segundo momento da vida desse rei chamado Uzias, ele cometeu 2 erros. Tornou-se orgulhoso e cometeu muitos pecados. Mas podemos dizer também que ele cometeu um outro pecado. Ele tentou assumir a posição do sacerdote. Olha o verso 16, terceira parte. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Ou seja, ele não poderia fazer isso. Ele não era sacerdote. Ele era rei. Ele tinha os seus atributos, as suas obrigações, mas não de sacerdote. Então, quando ele tenta assumir a posição de sacerdote, ele peca. E por fim, ele cometeu um quarto erro. Lá no verso 17, diz assim: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será por isso para a honra, nem será isso para a tua honra, a tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Você conhece o resultado da rebeldia? Está aqui. É óbvio que existem muitos resultados, mas o que aconteceu com o rei Uzias, ao ser repreendido pelo sacerdote, ele age com rebeldia. E aí diz o texto que ele ficou instantaneamente leproso e foi banido para fora da cidade. Mas no texto que nós lemos, Isaías vai descrever os pecados cometidos pelos israelitas. Vamos voltar para Isaías? Isaías, lá no capítulo 6. Isaías, capítulo 1, verso 2. Diz assim: então nós vamos agora descrever os pecados cometidos pelos israelitas. Nós vimos os pecados cometidos pelo rei Uzias, e agora pelos próprios israelitas, pelo povo. Capítulo 1, verso 2 de Isaías: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles se revoltaram contra Deus. Se revoltar contra Deus é um grande pecado. Mas eles cometeram um segundo pecado. Olha o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O povo estava sem entendimento. Foi um segundo pecado que Israel cometeu. Se afastaram de Deus, né? E com certeza eles não entendiam mais os propósitos de Deus. Mas eles cometeram um terceiro pecado. Olha o verso 1, verso 4 do capítulo 1. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade,
raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Abandonaram a Deus. Mas o verso 5 diz assim: por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Eles caminharam para trás. Revolta contra Deus. O povo estava sem entendimento. Abandonaram Deus e caminharam para trás. Percebe-se claramente que o povo estava afastado de Deus, a ponto de Deus afirmar que o culto não tinha nenhum valor para ele. O verso 11 e o verso 15 do capítulo 1 diz assim: o Senhor diz: eu não quero esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei. Então, para receberem as bênçãos de Deus e agradar a Deus na adoração, eles precisavam mudar. Ou seja, rever as suas atitudes. Veja que Deus vai mostrar o caminho dessa mudança, lá no capítulo 1, verso 16 e 17. O verso 16 do capítulo 1 diz: lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. E aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Eu aprendo então que a verdadeira mudança deve ser mostrada em atos concretos. E este agir misericordioso nos purifica, nos tira de nós as maldades, nos fortalece na luta contra o mal e nos torna semelhantes a Jesus. Mas saiba que não adianta nada sermos bons externamente, sermos justos exteriormente, se o nosso coração interior, se o nosso interior está cheio de ódio, rancor, raiva. Eu convido você a responder a seguinte pergunta: como está o seu coração? Ou seja, como está o seu interior? Só você tem essa resposta. Posso te dar um conselho? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado por ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos que ouviram a tua palavra. Seja com cada um deles, abençoando-os e protegendo-os de todo mal. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.
se importa com você, ele compreende o seu caminhar. E um amor tão grande assim, ele não desiste de você, se importa com você, ele compreende o seu caminhar. E um amor tão grande assim, ele não desiste. Não importa pra onde você for, e na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Um amor tão grande assim, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo.